sou a única pessoa que cresceu achando que Frankenstein fosse um monstro da obra? Oi gente, eu sou a Tabata e hoje nós vamos conversar sobre Frankenstein, da Mary Shelley, um clássico da literatura universal. Gente, eu comecei a ler esse livro ontem e eu terminei hoje, e que livro incrível! Sério, entrou pra minha lista de melhores clássicos da vida. É aquele tipo de livro que quando tu para de ler, tu para e pensa: gente, o que eu estava fazendo da minha vida que eu não tinha lido esse livro ainda? Então, quando eu terminei de ler o livro, eu pensei, merece uma caracterização. Novamente estou aqui no mês do Halloween, no mês do horror, aterrorizando vocês. Espero que vocês gostem da resenha. Então vamos lá, tem muita coisa para destacar dessa obra. É uma obra assim que eu realmente fiquei muito apaixonada, gente. Enfim, vamos lá. Aqui a gente vai ter a história do Victor Frankenstein, tá? A narrativa começa em média res. Então ela inicia com Victor Frankenstein sendo resgatado por um navio, tá? De marinheiros e tal. Eles estão numa expedição. E o comandante desse navio, de certa forma, ele também é um cientista. E o Frankenstein, ele tá quase morrendo, ele tá bem debilitado. Mas ele acaba se recuperando e se torna muito amigo, né, desse comandante. E vai contar pra ele a sua história, né, vai narrar. O comandante narra para a irmã, através de cartas, tudo que ele tá ouvindo do Victor Frankenstein. É bem bacana, a narrativa se dá através de cartas também. Bom, então Frankenstein, ele vai nos contando a sua história. A gente acaba descobrindo que desde pequenininho ele sempre teve interesse pela ciência, ele sempre gostou muito, sempre leu muito. Quando ele fica adolescente, assim, jovem adulto, ele acaba se mudando, ele vai para a universidade. Lá ele conhece grandes mestres, grandes cientistas, enfim, grandes professores. E ele acaba aprimorando os seus estudos, né? Ele lê diferentes teorias, enfim, muita ciência natural, filosofia, enfim. Ele tem a ambição de criar algo diferente, de criar algo novo, né? Ele quer, tipo assim, revolucionar. Ele tá muito impressionado com aquelas teorias que ele lê, ele quer pôr em prática. E ele fica estudando muito tempo. E ele tem um sonho, né, de criar algo. Ele quer dar vida novamente a algo já morto. Então o que ele faz? Ele reúne pedaços humanos, né? E ele acaba de fato conseguindo criar um monstro, né? Só que, gente, é bizarro porque, tipo assim, o sonho do Victor Frankenstein era esse. Mas no momento que a criatura ganha vida, abre os olhos e fica olhando pra ele, ele sai correndo desesperado, sabe? No mesmo momento, tu vê que ele se arrependeu daquilo e tu para e pensa, mas como assim? Não era o que tu queria? Ele acaba criando um monstro porque ele cria uma criatura totalmente horrenda, tipo um ogro mesmo, com mais de 2 metros de altura. Bem aquele desenho, sabe, cultural do Frankenstein, verde, com as cicatrizes, uma coisa bem bizarra mesmo. Só que no momento que a criatura ganha vida, ele sai correndo. E a criatura, por sua vez, foge. A partir desse momento, gente, vai começar um pavor na vida do Victor Frankenstein. Tem um terror psicológico muito pesado e muito incrível nessa obra. Tem um parágrafo que eu grifei, sério, eu grifei muitos parágrafos, eu grifei, tipo, muita coisa do meu livro, sabe? Toda página eu grifava alguma coisa, mas tem um parágrafo que eu achei incrível, que a partir dele vai começar, né, esse pavor do Victor Frankenstein, depois que ele criou aquilo, e ele diz assim: ah, nenhum mortal poderia suportar o horror daquele rosto. Uma múmia a que se devolvesse a vida não seria tão horrenda quanto aquele ser miserável. Eu o contemplara antes de concluí-lo, já era feio. Porém, quando aqueles músculos e juntas se tornaram capazes de movimento, transformou-se em algo que nem mesmo Dante conseguiria conceber. Eu achei incrível. A partir daí começam as referências que a Shelley usa da literatura universal também. Aqui no caso faz referência ao Inferno de Dante, né, a Divina Comédia. Mas isso eu vou comentar um pouquinho depois. Bom, e aí vai começar um terror psicológico incrível. A criatura acaba fugindo, né, acontecem várias coisas. E num determinado momento da obra, a criatura faz algo bem grave, que acaba fazendo com que ela, né, a criação, se reencontre com seu criador. Eles acabam se reencontrando, né, essa criatura com Frankenstein.
E aí a criatura vai contar a sua história, o que aconteceu com ela desde o momento em que ela fugiu, né, do laboratório do Frankenstein. A gente vai ter aqui a narrativa em abismo. Nós já tínhamos, né, essa ferramenta da teoria literária, porque o Victor Frankenstein já estava contando a história dele para o comandante do navio. E novamente nós temos a narrativa em abismo com uma criatura contando a sua história. E assim, gente, eu fiquei muito apegada ao personagem da criatura, ao monstro, que inclusive não é nomeado, porque a gente vai descobrir que a criatura, ela passou por diversas coisas e ela era um ser ingênuo, ela era um ser bom, sabe? A única coisa que ela queria nessa vida era se aproximar dos humanos, é ter amigos, sabe? A gente descobre que ela ficou um tempo num chalé escondido e ela ficava observando os vizinhos muito tempo. Observando esses vizinhos, ela começou a ler, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a ler. É engraçado porque, tipo, tem umas coisas, assim, da literatura fantástica muito legais, porque, tipo, no meio da floresta, a criatura encontra roupas e livros, e dentre esses livros estão Paraíso Perdido, que foi uma das maiores referências da Mary Shelley para criar, né, o Frankenstein. Lê também Os Sofrimentos do Jovem Werther, enfim, a criatura, ela fica, tipo, super intelectual, né? Algumas pessoas falaram, que coisa idiota, mas, gente, literatura, né? Ficção, verossimilhança, literatura fantástica, mas enfim, vamos lá. E aí, gente, ela acaba observando esses vizinhos e ela acaba virando intelectual, aquela coisa toda, vai contar tudo o que acontece com ela. Ela era um ser ingênuo, ela era um ser bom. Só que ela fez muitas coisas positivas e muitas coisas boas para o homem, né, para o ser humano, e em troca ela só recebeu, assim, o ser humano foi cruel com ela, o ser humano foi cretino, agrediram o monstro, deram um tiro nele, ele tinha salvado uma menininha, o cara foi lá, deu um tiro, porque de fato era um monstro, era uma criatura horrenda, né, e depois eu quero comentar um pouquinho mais sobre, enfim, as referências que a Shelley faz nesse sentido. E aí ela acaba contando, né, tudo o que aconteceu com ela para o Victor Frankenstein e acaba propondo uma coisa, ela faz uma proposta para o Frankenstein. Num primeiro momento, o Frankenstein aceita a proposta dela. Aí a narrativa, né, vai continuar, vão acontecer várias coisas que eu não posso contar porque é spoiler, mas, gente, tem muitas coisas interessantes para se destacar dessa obra. Primeira coisa, a questão das referências, né, como eu falei para vocês, tem a referência ali, como eu li pra vocês, do Dante, tem a referência a outros clássicos da literatura. A linguagem da Mary Shelley é muito poética, é algo muito bonito. A descrição que ela faz da natureza, tem certos parágrafos, gente, que tu lê, te dá até vontade de chorar, sabe? De tão poético, de tão lindo que é. O jogo de linguagem é incrível, é cheio de metáforas incríveis, metáforas lindas. Realmente é muito bom. Também tem a referência do Prometeu acorrentado, porque aqui na capa diz Frankenstein ou Prometeu moderno. Quando eu não tinha lido o livro ainda, eu pensei, será que tem alguma referência com Prometeu acorrentado, a tragédia, né, que é clássica da literatura? E sim, de fato tem. Tem um parágrafo que eu destaquei aqui que eu acho que exemplifica muito bem essa referência ao Prometeu acorrentado. Para quem nunca ouviu falar da história, mas eu acredito que a maioria conhece porque é um clássico da literatura, Prometeu acorrentado é aquele personagem que rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens, né? Ele entrega ao ser humano e ele acaba, enfim, sendo julgado por isso, ele é exilado e acaba pagando, né, por esse crime que ele fez. Ele não era nem deus, nem humano, ele meio que ficava no limbo ali, mas é uma tragédia, um clássico da literatura. E aí, gente, tem um parágrafo que eu grifei, que eu acho que exemplifica muito bem essa analogia que a Shelley fez do Prometeu acorrentado com Frankenstein, que diz assim: mas acreditava que não era meu direito partilhar de suas relações, no caso do Victor Frankenstein com os humanos, né, porque ele se sentia muito culpado por ter criado aquela criatura horrenda. Ele achou, tipo assim, meu Deus, a raça humana está ameaçada, essa criatura vai matar todo mundo, é uma criatura cruel, porque de fato a criatura começa a fazer coisas cruéis, mas a criatura só começa a fazer coisas cruéis, principalmente com a vida ali do Victor Frankenstein, porque o ser humano, os homens, né, fazem algo cruel com ela, assim, ela é muito massacrada. Então o ser humano faz com que essa criatura, que era ingênua, que era pura, que só queria se aproximar, que não queria ficar solitária,
ela acaba se transformando em algo muito cruel, mas porque o ser humano fez com que ela ficasse daquele jeito, os homens fizeram, a raça humana. Bom, mas aí o Victor Frankenstein se sente muito culpado e tem um parágrafo que ele diz assim: mas acreditava que não era meu direito partilhar de suas relações. Tinha lançado no meio deles um inimigo cuja alegria era derramar-lhe o sangue e exultar o som de seus gemidos. Que repugnância não sentiriam por mim, cada um e todos eles, a ponto de me banirem deste mundo, se soubessem de meus atos profanos e dos crimes que tinham a mim como origem. Então ele se sente muito julgado, da mesma forma que o Prometeu acorrentado acabou traindo os deuses, né, roubando fogo e dando pro homem. Aqui, de certa forma, o Frankenstein ele acaba também, através da ciência, traindo a raça humana, né? Porque ele acaba criando esse ser horrendo, essa criatura que acaba ficando maligna, super vingativa. E, gente, vão acontecer muitas coisas. Como eu falei pra vocês, é uma obra muito incrível. O final, gente, é muito lindo. Te dá vontade de chorar. Eu quase chorei no final, porque é uma cena muito marcante. Eu me apeguei muito à criatura. Eu já vi algumas pessoas falando: ah, mas era um monstro, ah, mas olha o que fez, isso, aquilo. E de certa forma a criatura ela faz realmente coisas horríveis, né, ao longo da obra. Só que, como eu falei pra vocês, ela só vira cruel por causa do homem. O homem acaba fazendo coisas cruéis. E aí a Shelley vai brincar muito com aquela questão do diferente, né? Porque nem conheciam a criatura, se, né, deixassem conhecer e tal. Mas, gente, tipo, a criatura ela era super pura, super ingênua. Só pelo fato de ela ser feia, de ela ser diferente, acabaram acontecendo coisas, ela foi julgada, ela foi massacrada, enfim, né? E aí ela acabou se tornando vingativa. Então, desde aquela época, a Shelley já falava dessa questão do diferente e tal, e como o ser humano é cruel, como o homem é cruel. E a gente sabe que, de fato, né, a raça humana é um bicho triste. Então aqui tem muita simbologia. É um clássico, gente, que eu sempre ouvi falar, eu sempre tive vontade de ler, mas nunca alguém tinha me dito assim: Tabata, lê porque tem isso, isso e isso dentro da obra. A questão da psicologia, gente, é um terror psicológico incrível, porque a gente tem os dois lados. A gente tem o pavor do Victor Frankenstein por ter criado esse ser maligno, né? Porque na cabeça dele o ser é só maligno. No momento em que a criatura tá contando sua história, ele até sente pena da criatura, ele até pensa: nossa, olha o que fizeram, né? Ele se tornou vingativo, ele só fez essa crueldade porque o homem foi isso. Mas depois ele já pensa: não, mas é um monstro, aquilo tudo. Tem esse pavor do Victor Frankenstein ter criado esse monstro, né, pra raça humana, pra humanidade, enfim, pra destruir todo mundo, pra trazer maldade pro mundo, né? E também tem o pavor da criatura, eu tô tentando não chamar de monstro, da criatura. A gente vê o sofrimento da criatura, a única coisa que ele não queria é ficar sozinho, era só isso, sabe? Ele só queria companhia, ele só queria que as pessoas gostassem dele, ele ajudava as pessoas. Desculpa, gente. Me engasguei. Ele ajudava as pessoas e aí o ser humano só, né, na cabeça dele e tal, só porque ele era um monstro, aquela coisa toda, né, a questão da aparência horrenda. Então a questão da psicologia aqui, gente, é muito marcante. Eu me apeguei muito à criatura, porque é realmente muito triste, sabe, o que acontece. E na obra toda o Victor Frankenstein fica reclamando, né, tipo, olha o que ele fez, olha o que eu criei. Ele queria tanto criar. No momento que a criatura abriu os olhos, ele saiu correndo, sabe? Eu não gostei do personagem desde o início, é um personagem muito chato. Já a criatura não, eu gostei. E durante todo o momento que o Victor Frankenstein fica reclamando: ai meu Deus, muitas coisas ruins estão acontecendo com a minha vida, estou perdendo as pessoas que eu amo, estou sofrendo demais, olha o que eu fiz, morro de remorso, a criatura fica falando: se tu tá sofrendo, imagina eu. Tipo assim, eu não pedi pra nascer. Tu que me criou, entendeu? E eu é pior ainda, porque tu ainda tem as pessoas que tu ama na tua volta, aquela coisa. Eu não tenho ninguém, eu tô totalmente sozinho, sabe? Então, assim, tem os dois lados. E aí, tipo, tu escolhe de qual lado tu vai ficar. Eu fiquei do lado da criatura, gostei, né? Me fantasiei aqui de criatura, porque gostei do lado da criatura, né? Não sei porque que a Shelley não deu um nome pra essa criatura, mas enfim. E era basicamente isso, gente, mas a obra, assim, é muito rica, o final é incrível, 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 gente, leiam essa obra, sério, nunca ninguém tinha me dito assim: Tabata, senta e lê. Então eu tô falando pra vocês, gente, leiam, essa edição que eu tenho aqui da Penguin
É uma edição muito boa. Tem uma introdução muito bacana, acho que da tradutora. Também tem a introdução da Shelley, muito boa. Tem um pós-fácil, muito bom. Nessa minha edição tem aquele conto do Polidori, porque eu acho que vocês sabem, né, que esse livro foi feito numa noite em que tava Mary Shelley, o marido dela, o Polidori, e não me lembro mais quem, e eles estavam dizendo que, tipo assim, cada um tinha que criar uma história de terror, né? E aí a Shelley acabou criando Frankenstein, o Polidori acabou criando o primeiro conto de vampiro, né, da literatura. Enfim, saíram várias histórias boas que viraram clássicos da literatura. Inclusive, no ano que vem, se eu não me engano, em junho, de acordo com o meu professor, que é, tipo, super fã de vampiro, de Frankenstein, de tudo, né, dessa noite incrível do terror, tá completando 200 anos dessa noite em que saiu a história do Frankenstein e do Polidori, dos vampiros. Inclusive, meu professor até quer fazer um evento na universidade, ou quer fazer uma noite de terror na livraria aqui da cidade pra comemorar essa noite incrível, e realmente merece ser comemorado, porque é uma obra incrível, gente, sério. Eu nem tenho mais o que falar, poderia ficar falando mil coisas aqui, mas leiam a obra, gente. É isso, vou parar de falar, leiam a obra, depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Quem já leu, comenta aqui embaixo. A questão das simbologias, das referências, da psicologia, meu Deus, tô morrendo de amores por essa obra. Ainda estou na atmosfera de Frankenstein. Mas enfim, era isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Acho que eu falei muito rápido, acho que eu acabei me enrolando, mas é porque realmente eu amei demais a obra, gente, ela é muito rica. O jogo de linguagem da Mary Shelley é fantástico. Eu marquei muita coisa, sério, tipo assim, são muitas metáforas boas. Essa mulher arrasou, sabe? Essa mulher arrasou. Enfim, numa próxima vida eu quero vir como Shelley pra escrever um troço desse, sério. E é bacana porque, tipo assim, ela escreveu isso depois de um sonho que ela teve, né? Ela meio que sonhou com uma parte da história, aqui ela diz na introdução, e aí a partir daquilo ela acabou criando incrível, né? E tem toda a questão da ciência, né? Da questão de como dava pra gente fazer uma analogia bacana com Nietzsche. Meu Deus, mas isso fica para um próximo vídeo. Era isso então, gente. Se vocês gostaram, cliquem em curtir. Para quem é novo no canal, se inscreva aí também para receber as próximas novidades. Não deixem de assistir meus 2 últimos vídeos caracterizada. Um foi direcionado ao público infantil, foi uma contação de história do Pinóquio. E o outro foi do It, a coisa, do Stephen King. Era isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!